Olá! Eu vou falar um pouco sobre queda de cabelos. Existem dois tipos mais frequentes de queda de cabelo, que nós chamamos de eflúvio telógeno e alopecia androgenética. Esses dois tipos, eles agrupam a grande maioria dos pacientes que procuram o dermatologista com essa queixa de queda de cabelo. O eflúvio telógeno é o que verdadeiramente o paciente tem um aumento na percepção do número de fios que caem ao longo do dia. O outro tipo é aquela alopecia androgenética, eu vou falar num outro vídeo, que é um assunto também um pouquinho longo, e na verdade o paciente que tem alopecia androgenética pode ter uma percepção esporádica de aumento do número de fios, né, que caem ao longo do dia, mas a principal queixa de quem tem alopecia androgenética é uma rarefação dos cabelos, uma diminuição do volume dos fios, os cabelos ficaram mais finos, e isso acontece por causa de uma predisposição genética, e é um processo bem lento que vai acontecendo ao longo dos anos. Então, esse assunto vai ficar para o vídeo seguinte. E hoje eu vou falar do eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele tem diversas causas que, quando o paciente chega na consulta, a gente tem que fazer essa investigação. Mas a primeira pergunta é: quantos fios mais ou menos você acha que está perdendo por dia? Porque até 100 fios a gente considera como normal e acima de 100 fios é quando a gente vai investigar. Essa queda de até 100 fios é normal porque existem 3 fases, que é o ciclo do cabelo, né? O ciclo do fio do cabelo. E na maior parte do tempo esses fios estão na fase anágena, que é uma fase que dura muitos anos, e é esse cabelo aqui que a gente vê, né? Existe uma fase catágena, que é de transição, que ela é mais curta, e a fase telógena, que é a fase de repouso, costuma durar por volta de 3 meses. Então, o nosso cabelo faz renovação constante. Quando ele sai da fase anágena e fica nesses 3 meses na fase telógena, depois ele tem que cair para depois crescer um novo fio naquele mesmo folículo. Então, você vai ter essa renovação constante, mas se acontecer algum problema de saúde, tomar algum medicamento, tiver alguma deficiência nutricional, alguma alteração hormonal, esse problema de saúde vai fazer com que mais fios que estavam na fase anágena, que é essa fase de crescimento, mais fios entrem na fase telógena de repouso. Então, depois desse evento, é comum o paciente perceber, depois de 3 meses, um aumento da queda. E esse aumento da queda vai durar até o 6º mês, normalmente depois do evento, e vai normalizar. Agora, se o evento foi provocado por uma deficiência nutricional, por exemplo, se o paciente está com deficiência de ferro, se ele está com deficiência de vitaminas, ou se ele fez uma dieta e ficou com deficiência de proteínas, enquanto você não corrigir a causa, a queda não vai normalizar. Então, a gente vê muito esse eflúvio telógeno ser autolimitado, né, ele se resolver sozinho, quando ele teve um motivo. Então, por exemplo, o paciente teve dengue, ou teve Covid, que agora eu já comecei a atender pacientes que tiveram queda por causa de terem tido Covid lá no início. Se a pessoa teve uma amidalite bacteriana, uma infecção urinária, fez o tratamento, vai ter uma queda de cabelo por causa daquela infecção, a infecção já acabou, a queda vai se resolver sozinha. Agora, se tem a deficiência nutricional, se tem uma alteração hormonal, se está tomando algum medicamento que está provocando a queda de cabelo, você tem que corrigir essa causa. Porque existe o eflúvio telógeno crônico, que é aquela pessoa que fica constantemente tendo um aumento da perda dos fios, exatamente porque fica mantendo a causa que mantém esses fios entrando na fase telógena. Então, na hora que o dermatologista vai atender o paciente, sempre tem que fazer uma consulta que é bem demorada para poder pesquisar absolutamente tudo, desde a parte de medicamentos, porque tem uma lista de medicamentos para hipertensão, tem medicamentos para os antidepressivos, né, e os próprios antibióticos. A lista toda tem que ser investigada para saber se o paciente usa alguma coisa que provoca queda. Além disso, saber o que aconteceu 3 meses atrás, porque às vezes a pessoa não está nem se lembrando mais, né? Ela está focada naquela queda que apareceu naquele momento. E procurar saber em relação a dietas, a qualquer outro sintoma, porque qualquer doença no organismo pode levar à queda de cabelos. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma investigação mais detalhada para entender se o paciente está com alguma doença que também não teve diagnóstico. E tudo isso o dermatologista vai pesquisar quando realmente teve esse aumento da queda. A gente, na hora de examinar, existe uma mecha padronizada que a gente puxa na hora do exame e tem uma quantidade de fios que a gente espera que caia naqueles pacientes que realmente estão com uma queda aumentada, porque às vezes a pessoa tem um aumento da percepção da queda. Agora, por exemplo, nesse período de quarentena,
tem acontecido muito de as pessoas ficarem o dia inteiro em casa. Então elas veem muito cabelo no chão e ficam muito preocupadas com essa queda, né, que está sendo percebida nesse momento, mas às vezes ela só está percebendo realmente a queda diária que ela já tinha antes, mas antes ela ia para a faculdade, ia para o trabalho, né, tinha vida social, não ficava tanto tempo em casa, então verdadeiramente não caía tanto cabelo em casa, e agora o cabelo está caindo o dia inteiro em casa, provavelmente dentro desses 100 fios, mas a percepção aumentou só porque a pessoa está ficando dentro do mesmo ambiente. Então, às vezes, ela reclama que está caindo muito, na hora que a gente vai examinar, a queda provavelmente não está acima desses 100 fios. Além disso, existe um exame que é a tricoscopia, que é uma análise do couro cabeludo, que a gente consegue também saber se o paciente tem uma tricoscopia sugestiva de eflúvio telógeno. Então, quando o paciente tem realmente uma clínica de eflúvio telógeno, porque existem outras causas de queda de cabelo, além da alopecia androgenética que eu falei no início, várias outras causas de alopecia cicatricial e de não cicatricial, que num outro momento a gente pode conversar, mas são causas que não são tão comuns, mas a gente também na hora de examinar avalia o paciente para saber se esse seria o caso. E quando é o caso de alopecia de eflúvio telógeno, aí sim, vamos fazer os exames de sangue. E muitas pessoas vêm falando sobre estresse, e realmente o estresse pode ser uma causa de eflúvio telógeno, sim, mas não existe um exame. Eu peço uma dosagem hormonal de suprarrenal que às vezes está relacionada com o estresse, mas é muito difícil de a gente confiar nisso como alteração. A maioria dos pacientes não tem alteração nenhuma nos exames de sangue. Aquele período do estresse vai passar, a queda vai durar aqueles meses e depois o cabelo vai crescer de novo. Então, normalmente o diagnóstico de queda de cabelos por estresse é de exclusão. Eu já percebi que não tem deficiência nutricional, não tem alteração hormonal, não tem problema na tireoide. Eu já solicitei tudo que era necessário, não tinha nenhuma outra doença, não tinha medicamento, nada na história do paciente está sugestivo de ter sido a causa dessa queda de cabelos. Aí sim a gente coloca o estresse como sendo uma possibilidade. E quando o eflúvio telógeno é por alguma coisa autolimitada, como uma infecção, né, como eu mencionei no início, você pode até esperar que o cabelo vai melhorar sozinho. Quando tem alguma outra causa que precisa de tratamento, a gente pode prescrever uma loção para uso no couro cabeludo. No caso de deficiência nutricional, a gente tem que prescrever as vitaminas ou os minerais para o paciente tomar. Isso é muito importante fazer com o dermatologista, porque muita gente procura uma vitamina para queda de cabelo na farmácia, uma indicação do que amigo usou, e cada pessoa tem uma causa diferente. Então, o que foi bom para a amiga não vai ser bom para você. É muito difícil de coincidir ter exatamente a mesma causa de uma pessoa que você conhece. E um outro problema dessas vitaminas que você compra na farmácia é que esses polivitamínicos de venda livre normalmente vem uma dose muito baixa, né? Eles têm várias vitaminas, vários minerais, mas é uma dose baixa. Se você realmente tem uma deficiência nutricional, você vai precisar de tomar uma dose maior para resolver o seu problema. E no caso da deficiência de ferro, que é a causa mais frequente que eu vejo aqui no consultório, a gente tem que corrigir também outros fatores, né? Porque a alimentação é muito importante, porque a carne vermelha é uma fonte importante de ferro, tem gente que não come carne vermelha, então tem que ter uma orientação do paciente de como ele pode melhorar essa alimentação, quais são os outros alimentos ricos em ferro que ele pode consumir para poder complementar. E no caso das mulheres, que às vezes tem uma menstruação muito volumosa, essa perda de sangue na menstruação também pode ser um motivo de baixar, né, os níveis do ferro, da ferritina que a gente dosa. Então, toda essa avaliação do paciente como um todo é importante para ele ter o melhor resultado. E quando é preciso fazer algum tratamento extra para poder acelerar essa melhora da queda, nós temos aqui na clínica a doutora Rebeca, que faz os tratamentos da área de tricologia, e em alguns casos eu indico a intradermoterapia, que ajuda bastante a segurar um pouco da queda e melhorar um pouquinho o crescimento dos fios, para isso acontecer mais rápido, porque normalmente as pessoas que procuram com queda de cabelo já vêm muito aflitas. A parte dos cabelos interfere demais na autoestima das pessoas, principalmente das mulheres. Então, tudo que a gente puder fazer para ter um resultado melhor, eu acho que é muito válido. E no próximo vídeo, então, a gente fala sobre a alopecia androgenética. Um abraço para todos!